Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Eu vou deixar num comentário fixado aí o canal, né, de um cara que vem fazendo um trabalho muito bom, bem no estilo assim, na pegada do Dom Sandro, né? Que é o Social Promo, né? Eu acho que é assim que ele que fala, que pronuncia o canal dele, né? Que eu não sei se é promo no sentido mais de inglês ou promo, mas enfim, se escreve Social Promo, né? Então eu vou deixar o link no comentário fixado aí, que é um sujeito que eu acredito que deve ter ali seus 45 a 55 anos, algo assim, e ele vem contando ali as histórias de vida dele, num cenário assim mais e muitas vezes ele tá assim num cenário mais rural, outras vezes na casa dele, ele vem falando as várias tanto desilusões que ele teve ao longo da vida e o aprendizado que ele teve acerca de relacionamentos. Então, é um cara muito bacana aí, né? Eu acho que alguns de vocês já são inscritos do canal dele, porque eu já vi comentar aqui no meu canal também. Já tem alguns meses, na verdade, que estou acompanhando o canal dele, né? Um trabalho muito bom aí, então eu vou deixar no comentário fixado, beleza? O cara é muito gente boa mesmo, né? Eu comentei no canal dele, ele manda um abraço, falou que acompanha aqui também, então eu vou deixar no comentário fixado e fica o convite aí que vocês conheçam. Então hoje vamos de relato aqui no canal, né? Já tem algum tempo aí que eu não faço um vídeo de relato aqui no canal, vai ser um relato duplo, né? Tanto que o título aí tá no plural, né? Iludidos Brasil afora, vai ser um relato aí de duas situações, de dois caras aí que um é um sujeito aí trabalhador comum que ganha dois salários mínimos e o outro é um gerente de uma multinacional, né, que ganha 25, 27 mil reais, algo assim por mês, tá? Ou seja, um tá ali na média da população brasileira, que ganha dois salários mínimos, né, que é a renda média do brasileiro, o outro tá no 1%, né, que quem ganha perto de 30 mil reais, acho que é 27 ou 28, já tá ali no 1%, né? Apesar de 27 mil não ser um multimilionário nem nada do tipo, tá com uma renda aí muito acima da média do brasileiro, que infelizmente nós somos um país pobre e desigual e não adianta, não tem culpa que resolve isso aí, tá? Então, o que esses dois caras têm em comum e qual é, o paralelo que eu quero traçar entre essas duas histórias? E pra gente focar mais no micro, porque se for ficar focando nos erros mais macros desses caras aí, né, vai ser aquela velha história, esses caras não deveriam ter casado para começo de conversa e tudo mais, mas daí já tem um monte de vídeo que fala que hoje em dia se entrar num casamento é praticamente um paraquedas que tem 85% de chance de não abrir, se você levar em consideração o número de divórcios que está perto de 40%, mais os casais que são infelizes ou que não se separam por conta de financiamento imobiliário, enfim, sobra ali 10, 15% de canais funcionais, né? Eu não gosto nem de usar a palavra feliz e nem exceção, prefiro usar a palavra funcional. Então, vamos para a história primeiro do cara ali que ganhou dois salários mínimos, que é foi uma história bem curiosa e interessante que aconteceu, né? E esse sujeito ele teve um primeiro casamento, ele não lembro quando ele casou, na verdade não é que eu não lembro, ele não falou quando que ele casou pela primeira vez, porém ele falou que ele divorciou em 1999, né? Então, pelo que deu a entender, um detalhe, os dois caras aí que eu vou falar, contar as histórias, eles são aquele finalzinho de boomer ali, bem final dos anos 60 ali, quase virado para os anos 70. Então, eles têm mais de geração X do que de geração boomer, né? Então, é uma geração que, como diz o Raccoon, eu endosso totalmente, eu já fiz um vídeo falando sobre os pés de valsa, né? Apesar que esses caras eles são um pouquinho mais velhos do que os caras mais típicos pés de valsa, que já é mais final dos anos 70, porque esses caras são o final dos anos 60, então são uma geração aí que tomou muito na cabeça com relação a leis misânicas, divórcio, uma geração que não enriqueceu tanto quanto os primeiros boomers ali dos anos 40 e 50, enfim, né? Prosseguindo a história, então, só para vocês se situarem aí, é um sujeito ali que tem hoje ali seus 50 anos, 50 e poucos anos, esse primeiro aí, né? Trabalha numa fábrica normal aí, ganha ali 2 mil e pouquinho por mês, dois salários mínimos, né? 2.300, 2.400, algo assim, né? E esse cara ele divorciou em 99, né? E como eu disse, não vou ficar focando nos erros como se fosse uma jogada de poker aqui. Não vou ficar focando no começo lá da origem da jogada, se era pro cara ter entrado numa mão ou não, fazendo uma analogia aí, né? Vamos focar nos erros que desenvolveram, sendo que dava pra ter consertado depois, ou seja, né, dava pra ter tido um controle de danos nessa história aí, né? Então o cara, ele divorciou em 99, então assim, qual que foi o primeiro erro que ele cometeu depois do divórcio? Ele não foi lá e não, ele divorciou informalmente, ele não separou no papel, ele era casado, certo? Com comunhão parcial de bens, né, como a maioria dos brasileiros acaba casando aí, né? E ele não separou
separou no papel depois disso, né? Ou seja, ele deixou, ele fez a típica brasileirice, né? Foi empurrando com a barriga, o famoso deixa pra lá, nunca deu nada e por aí vai. A minha mulher não vai aprontar nada comigo, com questão de da gente ser casado ainda, o que acabou acontecendo? Em 2006 e 2007, a mulher desse ex-mulher, né, no caso eles estavam divorciados, e detalhe, já estava com outra aí, né? Ele divorciou, então vamos, uma sucessão de erros. Vamos primeiro falar o que essa ex-mulher dele acabou aprontando. Ele divorciou depois que ele divorciou dela, ela acabou alugando um apartamento em 2006, 2007, né? E eles ainda estavam casados no papel, na verdade eles estão casados no papel até hoje, né? Isso já faz 23 anos, até hoje eles não divorciaram. E enfim, ela deu calote ela foi uma inquilina no proprietário do imóvel, daí foi executado o CPF dela, como era comum parcial de bens, também ele acabou rodando, acabou que ela perdeu a ação na justiça, né? E existe uma dívida bancária tanto no CPF dela quanto no CPF dele, porque eles ainda são casados no papel, de R$ 10.500. Então, assim, para um sujeito que ganha 2.000 e poucos reais no Brasil e ele tem filho daí com essa nova esposa dele, enfim, né? O cara não consegue guardar nada. Esses caras, assim, eles vivem, chega os caras salário. A realidade do Brasil é essa, né? A não ser que o cara ganhar 2 salários, vai morar com o pai e com a mãe, não tiver que ajudar muito em casa, aí o cara não for muito descontrolado, até dá pra sobrar umas querelas ali pra guardar no investimento. Agora, o cara que. O Brasilzão real é isso aí. O cara vê que chega no quinto dia útil ali, o cara tem que esperar até o dia 20 pra receber o famoso vale da firma, né? E esse cara ainda é um magrinho de firma ainda, né? Acaba que esses caras aí vivem na pindaíba, esses caras não tem dinheiro guardado, né? Muito faz parte aí dos. Acho que eu vi uma pesquisa uma vez que 70% dos brasileiros, 68%, algo assim, não tem dinheiro nenhum guardado, né? Eu vi uma esses dias que 55% da população não tem R$ 200 de reserva de emergência. É bizarro, vocês podem jogar no Google depois aí que vocês vão achar essa pesquisa. Então, o sujeito, ele tá com um bloqueio judicial de R$ 10.500 de qualquer conta bancária dele, ou seja, se entrar dinheiro na conta dele, ele vai comendo até dar os R$ 10.500, ou seja, o cara tem que virar um ghost bancário, um fantasma bancário, só pode andar com dinheiro vivo. Então, assim, já que o sujeito casou com uma. Ele mesmo, é que eu tô falando as palavras dele, tá? Não é nem minha opinião sobre o casamento dele. Ele deu uma desabafada pra mim e tudo mais, que esse primeiro casamento dele acabou com a vida dele, não sei o que, né? E então, já que casou com a pessoa errada e conseguiu divorciar, né? Faz a coisa certa, vai no papel, os caras ficam, deixa pra lá, tem que gastar com advogado, não sei o que, aí deu essa dor de cabeça. Então, assim, vamos supor que ele tivesse gastado R$ 1.000, R$ 1.500 no dinheiro de hoje, né? Com advogados, e ainda assim é um valor 10 vezes menor praticamente do que o bloqueio judicial que tem contra ele. Então o famoso jeito brasileiro de empurrando com a barriga, hoje o cara aí até dá esses R$ 10.500, e a mulher dele não tá nem aí com a dívida nem nada, ela usa dinheiro vivo, ela não tá, segundo ele, não mostrou a menor pretensão de pagar essa dívida, né? O sujeito acabou deixando pra lá. Então, assim, o cara tá com esse bloqueio ativo aí, né? Como não sobra dinheiro nenhum, o cara praticamente só se ele ganhar um prêmio médio de loteria aí, ou um acerto da firma com FGTS, enfim, alguma coisa do tipo, pra pagar uma dívida que nem é dele, né? Porque muitas ele falou, cara, essa dívida não é minha, mas não quero ficar aí nessa situação humilhante mesmo, de bloqueio judicial na minha conta, nem nada do tipo. Então, assim, né, vamos tentar traçar assim, um paralelo de sucessão de erros, né? Como eu disse, eu não vou focar no erro zero, né? Na origem do negócio que não era para ter casado, porque já tem vídeo falando todos os riscos aí do casamento moderno, né? Mas já que casou com a pessoa aí, errada, né? E não. Assim, vamos ser honestos aqui. Esse tipo de coisa poderia ter acontecido também do contrário, tá? De um casal separado, o homem vai lá, faz dívida e surge o CPF da mulher. Se eu falar que eu nunca vi isso aí, eu estaria sendo desonesto e mentiroso. E eu já vi isso aí também acontecer, né? Mas aqui, né? Por que eu tô falando desse caso especificamente aí do homem, né? No caso que foi a mulher que agiu de má fé com o sujeito, né? Até porque quando ela visse que não conseguiria pagar esse aluguel, ela poderia ter falado para os dois divorciar, enfim, né? Mas é aquilo que o Coruja fala, questão de honra, lealdade, a natureza, a biologia não exigiu muito disso das fêmeas na evolução, né? Exige coisas mais fúteis, vamos dizer assim. Isso aí não tem muito, por mais que possa parecer uma questão de caráter, principalmente o público Blue Pill, né? Olhando por um lado mais Black Pill, o negócio é mais biológico, mas é óbvio que isso aí envolve questão de caráter também, né? O mínimo que ela poderia ter feito era ter avisado ele que o CPF dela ia estourar, que estava com endividado e que poderia respingar nele e ter feito algum divórcio rápido ou algo do tipo aí. Mas obviamente isso acabou não acontecendo.
O cara se ferrou, tá com um bloqueio lá ativo na conta dele, né? Então, assim, o cara divorciou e não assinou no papel, já começa o erro aí. No mesmo ano, né? O cara não deu nenhum respiro pra ele próprio, e detalhe, ele não tinha filho com essa mulher nem nada, então não teve problema de pensão, de alienação parental, nem nada do tipo. O cara, ao invés de dar uma respirada e tudo mais, né? Tem que pensar a cabeça do Blue Pill, tá? A cabeça do Blue Pill, pelo menos o cara quer casar, ter uma relação um dia, mas esperasse uns anos, ou alguns bons meses aí, né? Mas não. O cara emocionado já foi lá e já casou com outra, né? E o que eu achei curioso na história, né? Nessa história que cabe a reflexão aqui no vídeo, a credulidade, ao mesmo tempo que eu já falei pra vocês que esses caras nível 1, Blue Pillzão, que eu fiz um vídeo falando dos 3 níveis de percepção do relacionamento, quando você fala algumas verdades pra ele, no caso eu acabei falando até demais, né? Às vezes quando alguém me pergunta, Trunks, como é que você é na vida real? Você acaba red pillando os caras, não sei o que eu falo, eu evito, mas de vez em quando escapa, né? E dessa vez, uma vez que escapou. E eu falei pros caras, eu falei, bicho, isso aí ninguém tem dó de homem não, você tá aí com esse bloqueio judicial aí, ninguém tá nem aí pra você, entendeu? A justiça sempre vai decidir a valor da mulher, falou que ia entrar com advogado, não sei o que, eu falei, você tem sua parte, a sua culpa no cartório também, literalmente, né, que você não fez o divórcio, na hora do vamos ver, assim, você acha mesmo que eles vão ficar só executando a mulher e vai te livrar, ou não sei o que, ainda mais que parece que ela tem um filho com outro hoje em dia, né, depois que ela casou com outro, então assim, daí ele, eu assim, dá pra ver o brilho nos olhos dele concordando com tudo que eu falava. Ou seja, mesmo o cara blue pillzaço, ele sabe. Esses caras, eles por, sei lá se é por osmose, ou por percepção do ambiente, ou por empirismo próprio, eles sabem que o ambiente é totalmente voltado para, vai sempre favorecer as mulheres nessas brigas judiciais de família, etc. Né? Então, assim, sempre ou quase sempre, né? Caso, porque sempre vai ter um caso, uma exceção, outra aí, de um pai que conseguiu uma guarda e tal, mas a gente sabe que pelo menos 90% aí, isso não é achismo nenhum, só vocês vêem, quem trabalha com vara de família sabe aí, cheio de advogado que pode falar aí, né? O negócio é bem desbalanceado. Então, sabe, aí depois o cara, e a outra coisa que chama a atenção, que eu falei que são duas coisas. Primeiro foi essa inclinação a ouvir a verdade que eu falei pra ele, assim, o cara falou, putz, velho, tudo que você tá falando é verdade, cara, né, mas ao mesmo tempo a credulidade que ele tem nessa segunda esposa dele, o cara falava com um brilho nos olhos maior ainda do que ter escutado algumas verdades aí do que eu falei pra ele, né, dessa segunda esposa dele, não, mas essa que eu tô agora, faz 23 anos, a gente é parceiro, não sei o que, etc e tal, beleza, pode ser que os dois morram aí, talvez seja um casal até mesmo funcional ali pra realidade da classe baixa, essa esposa atual dele nunca faça nenhuma sacanagem com ele, pode ser sim que aconteça, mas o que me espanta é o cara não ter o alerta ligado, é o cara não ser meio gato escaldado, é o cara não tá preparado para uma segunda decepção, e agora ele tem filho com essa, num divórcio, agora o negócio seria uma partilha de bens, e né, porque com a primeira esposa deles não tinham nada, né, no caso aí ficou só dívida para trás mesmo, eles não tinham nada juntos, eles moravam de aluguel, agora com esse ele já tem uma casa financiada, então assim, a credulidade que ele tem do tipo, isso nunca vai acontecer de novo, né, no caso, eu só errei a primeira vez, depende de pessoa para pessoa, sim, existe a individualidade de cada um, algumas mulheres de fato nunca vão sacanear o cara numa justiça ou numa divisão de bens e pode morrer com os dois tranquilos, sim, a gente vê isso acontecendo também, né? Não podemos colocar tudo no mesmo balaio, né? Só que você ser moderado demais para algumas coisas, ser crente demais que isso não pode vir a acontecer já é um erro também, né? Porque o brasileiro adora falar, não é bem assim, pera lá, né? Ah, não, está sendo muito radical. Os caras adoram falar isso aí. Não é pro cara pegar e falar, vamos divorciar agora, não vai acontecer nada, ou algo do tipo. Não, mas só do cara não ter nenhuma desconfiança, de ter feito esse segundo casamento, não ter entrado numa separação total de bens, ou enfim, né? Ter sido mais esperto, é isso aí que chama atenção. Né? Então, assim, e a história desse cara, assim, é muito Brasil real, né? Que é o que vocês mais ver por aí. Cara que ganha de 1 a 3 salário mínimo, divorciado. Aí alguns assumem mãe solteira, esse aí acabou o segundo casamento, né? O tipo de cara que não passa pela cabeça dele duas coisas que nunca passam pela cabeça desse cara, que é possível você ser feliz sozinho, que é o rapaz do Social Promo fala aí no canal dele, ele fala de uma maneira muito boa, muito bacana, né? E eu também falo, e outros produtores que eu tudo falam também, mas o canal dele toca muito nessa parte aí de você valorizar a solitude, né? E de que esse tipo de coisa acontece uma vez na vida e que não vai acontecer de novo. Então essas duas coisas chamam atenção aí na primeira história. Agora indo para a segunda história, né? Que já é uma família mais classe A, né? Do 1% ali.
do gerente da multinacional, né? Esse sujeito aí já era um pouco mais ativo. Esse primeiro cara aí, o peão de firma, ele escutou mais eu falando. Esse segundo já era mais 50-50 a conversa que eu tive com ele, né? Se for num outro dia, numa outra situação, né? E esse cara teve um divórcio que custou bem caro pra ele, tá? Esse cara teve um divórcio aí, né? E várias coisas chamam atenção na história desse divórcio. Ele tem 2 filhos com essa mulher, né? Acho que só um era menor de idade, o outro era formado, então ele ia pagar a pensão de um, né? E assim, esse cara ele foi rapelado, ainda que sobrou bastante dinheiro assim, mas ele perdeu muita grana, porque esse cara tem bastante dinheiro guardado, ele perdeu muita grana no divórcio, né? E ele ficou indignado, né, com a decisão do juizado lá, né? Porque ele falou, pô, não existe isso aí o que a minha esposa fez comigo, não sei o que, acho que foi 27 anos de casado, e ele falou, meu sogro é muito rico, tem gado pra caramba em interior de centro-oeste aí, não sei o que, né? E os caras me rapelaram, me sobrou só isso aqui agora, não sei o que, ainda sobrou um dinheiro legal pra ele, que muito brasileiro nunca nem vai ver esse dinheiro. Mas o cara assim, foi, sabe, foi uma rapinagem mesmo que fizeram com ele ali. Então, esse sujeito aí, ele tomou na cabeça com esse divórcio aí, né? E, enfim, a gente começou a conversar, entramos em umas conversas mais profundas e tal. Ele ficou admirado com o meu ponto de vista de muitas coisas. Novamente, eu acabei falando mais do que eu deveria falar. Enfim, não recomendo você ficar falando muito com isso aí. Na verdade, eu sabia onde eu tava pisando ali, mas mesmo assim, acho que eu fui boca aberta demais, né? Aí acabei conversando, falei da minha vasectomia e não sei o que, e etc. Algumas coisas aí, né, de planejamento disso, acerca disso. O cara ficou, nossa, você tá certíssimo, não sei o que, não casa nunca, que é friagem, não sei o que. O cara falando, se arrependido, se pudesse voltar ao tempo e só me ferrei, né? E etc. O cara ficou assim encantado, né? E falou, nossa, seu ponto de vista tá 1000% certo, você tem que aproveita mesmo, fica solteiro, não casa, vasectomia, etc, etc, etc. Acabou que o sujeito ele ficou encantado com algumas coisas que eu falei, ele falou, nunca vi os caras que eu vejo aí mais novo que eu, né? No caso eu sou mais novo que ele, tudo pensa em casar, ter filho, é uns caras que até festa, mas fala que uma hora quer sossegar, ele falou que nunca tinha conhecido ninguém que pensasse do jeito que eu penso aí, né? Que a maioria dos homens mesmo é tudo enjoado, ele fez aquele sinal com as mãos lá do objeto que todos queremos, que o Ronaldinho Gaúcho fazia, né, para falar que o homem só pensa naquilo, e daí fica burro, beleza. Então você fala, pô, esse cara ele acordou, ele tomou na cabeça aí, despertou, acordou, né? Eis que daí o cara pega e fala pra mim, né, que arrumou outra, né? Arrumou outra e duas coisas chamam atenção nesse arrumar outra dele. Ele levou a mulher para essa nova mulher que pelo que ele falou é mais jovem, mais bonita do que a esposa dele que era cinquentona, né? Ele arrumou uma mulher agora, pelo que eu entendi, ele não falou a idade, mas eu entendi que ele arrumou uma de 30 e pouco agora, que são uns 20 anos mais nova que ele. E não, beleza, o cara tem uma namorada mais nova ali, às vezes o cara não vai querer ficar no GPzismo, na poligamia, o cara tem até uma relação, ok, eu já falei, o namoro de cada um morando na tua casa e vendo no final de semana, né? Ele vai muito até de encontro com a sigla, né? De encontro no sentido de não ferir os princípios básicos, né? De não coabitar, não procriar e não ter filhos, né? Então, assim, aquele namoro mais anos 90 de cada um na tua casa, ver cinema, final de semana e tal, que lá tem gente que coloca isso aí no mesmo bolo do que assumir filho de mãe solteira. Não, entendeu? Isso aí já não pode colocar no mesmo balaio. É senso de medidas e proporções. Se o cara tivesse um namoro desse aí, ok, né? Monogamia temporária ali e tal, ou até mais duradoura, tudo ok, né? Só que acabou que o sujeito já emocionou, levou pra morar na casa dele, aí o grande trunfo dele, segundo ele, é que agora ele vai casar com separação total de bens, né? Então, assim, onde que tá o erro aí nesse cara aí agora que ganha seus praticamente 30 mil por mês aí de fazer isso aí, né? Primeiro do lado do ponto de vista emocional, né? Beleza, como diz o Renan da Lei dos Homens lá, que faz um trabalho brilhante aí na parte jurídica, né? Para os homens, né? Ele tem alguns clientes e já falou que tem casos sim, que numa separação total de bens, você tendo um bom advogado, você vai acabar não se ferrando na justiça. Mas aqui eu não quero nem entrar nessa questão de que agora o cara se protegeu, né? Beleza, ele tomou na cabeça no primeiro, não vai perder nada. E de fato, ele pode acabar até não perdendo nada, né? Em alguns casos, separação total de bens ainda vai funcionar, né? Existe assim, apesar da segurança do Brasil jurídica ser baixa, ela é quase zero, mas não é zero, né? Então o cara ele pode levar sorte ainda e não acabar não perdendo, mas a questão não é essa, né? Como é que um cara que sai de um casamento aí de 25 a 27 anos
já entra num outro relacionamento e acha que vai ser o espertão porque tá casando com separação total de bens, né? E o prejuízo emocional desse cara, beleza, né? Numa dessa eles brigam, a mulher inventa de entrar para tentar tomar alguma coisa dele, perde porque é separação total, ou pega um advogado bom aí, né? Um advogado do Fluminense da vida aí, né? Que acaba livrando o sujeito, né? Um Renan, que é um excelente advogado, né? Da lei dos homens, como consegue acabar livrando o sujeito, beleza, não perdeu nada, mas o emocional, né? E a ilusão que você criou, não, agora eu vou ter uma mulher mais nova, bonitona, essa aqui tamo de boa, ela tem, não tá me parasitando nem nada, tá bom, a mulher até sai daí, às vezes ela termina com você e não vai querer inventar nenhuma graça patrimonial, né? Só que aí a parte emocional, e a parte de você ter um autoconhecimento, ainda mais esses caras que estão, virou aí a chave dos 50 anos, é uma hora boa para fazer grandes reflexões, né? Igual o tiozão sempre fala, por que que esses caras aí agora não dá uma acalmada, não dá uma segurada, né? E se for entrar num namoro aí, entra nesses namorico aí de final de semana e cada um na tua casa. Eu fico pasmo como os caras são emocionados. Então você vê um cara que ganha 2 salários mínimos e outro cara que ganha mais de 20 salários mínimos, você vê que consegue traçar paralelos assim idênticos às situações. Por mais que um ali vai ser mais passivo, vai ser mais ouvinte, vai ser vai ter tido menos, talvez tenha tido menos oportunidade, enfim, aqui no Brasil é complicado, você nasceu muito pobre, apesar que na época dos boomers também a ascensão social era muito alta, né? Então acaba que o primeiro ali, por mais que o que ele sabe é muito mais de ouvir alguém falar, um cara que nunca leu livro nem nada, teve pouca instrução, né? Ele é emocionado ali por natureza. Agora o outro ali, que já é um cara mais viajado, o cara que já foi para fora do Brasil, né? Tem fala inglês, tem um emprego multinacional, ganha bem e tal, tá no 1% da renda, né? O cara também é emocionado. Então, assim, por isso que, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, não vale a pena tentar ficar mudando os caras, entendeu? Porque não adianta, né? O cara sai no casamento, entra no outro, o primeiro lá divorcia, nem assina o papel, o segundo toma uma fumada gigantesca aí numa separação e perde um monte de dinheiro e patrimônio, agora tá se achando o bichão da goiaba porque tá com a mulher mais nova e meteu uma separação total. Beleza, você pode até acabar se blindando, mas é emprego de patrimônio, igual eu falei, mas a parte emocional do cara ele não dá a mínima, a parte de curtir um pouco a solitude, né? Então, assim, é muito casos que tem assim no Brasil afora, né? Fora os casos de classe média, caso que dá imbróglio de financiamento habitacional, assim, é muito, mas muito, muito, muito rolo que dá mesmo, assim, os homens, assim, eu fico pasmo com a falta de amor próprio e respeito que os homens têm com eles, consigo mesmo, assim, é uma coisa, assim, que eu não consigo, não me desce, entendeu, porque o cara se acabar se ferrando, porque nós fomos criados essa cultura de cortejo, de que mulher gosta de carinho, de homem meloso, etc, e todo mundo acaba tomando na cabeça que sei, né, meio que nascer blue pill no Brasil, né, é meio que regra, né, é difícil o cara nascer já com uma inclinação ali a ser mais frio e sensível, misterioso, né, todo mundo já foi tonto um dia, né, só que assim, assim, que nem o meu caso e de muitos inscritos aqui de outros produtores de conteúdo, a gente foi tonto de sofrer emocionalmente, de acabar se ferrando com a namorada, de friend zone, esse tipo de coisa aí. Não é coisa de pensão, de perder apartamento, perder dinheiro em conta numa partilha de bens, né? Dívida, bloqueio judicial, não é essas coisas mais graves aí. Agora, aqui que eu penso? Eu penso, pô, meu, se você for colocar numa friend zone, você caiu aqui nesses conteúdos, ou leu nessa ranalita, ou acabou rolo Tomás, ou teve qualquer outro tipo de despertar aí, e vendo que viu que outros homens passou por isso também, já é o suficiente para você nunca mais ser tonto. Agora, imagine então você perder uma pancada aí numa separação de bens, você teve um bloqueio judicial, você tomou um divórcio, ficou sem ter onde morar, e aí que é muito mais que o cara tem que acordar, mas parece que é o contrário, parece que quanto mais esses caras aí, Blue Pillzão, se ferra, né, mais eles estão indo atrás de tentar de novo, não, agora vai ser diferente, né, então assim, é muito complicado mesmo, assim, é um nível de adormecimento que, olha, eu fico assim, não sei nem como descrever, tá, então fica o paralelo desses dois relatos aí para vocês analisarem, tá, porque assim, é isso aí, né? O Brasil é isso. Vocês vão ver na classe média, na classe alta e na classe baixa, né? Homens emocionados, cara que tá na terceira, quarta, quinta esposa já, né? Cara que perdeu apartamento, paga pensão e tentando de novo, assim, a opção de ficar solteiro para esses caras simplesmente não existe. Um forte abraço a todos.